Já existem várias campanhas em todo o país para combater o assédio a mulheres em ônibus e metrôs, já que elas são as principais vítimas desse crime. Mas isso não quer dizer que elas são as únicas, não. Os homens também passam por essas situações e, nesses casos, a legislação não faz distinção de gênero. Quem depende do transporte público para ir ao trabalho, resolver compromissos ou passear, já passou ou presenciou algum tipo de assédio. A estudante Isalene, por exemplo, foi vítima. Quando eu entrei dentro do ônibus, não tinha nenhum assento, aí eu fiquei em pé, aí eu fiquei segurando no ferro, o cara veio por trás, ficou se roçando atrás. Aí eu percebi, eu pedi para ele virar, ainda bem que ele virou. Para a socióloga Jolúzia Batista, uma das principais causas desse tipo de problema é a falta de educação sexual. A educação sexual é um conflito hoje na sociedade brasileira porque tem percepções conservadoras, religiosas, que estão pautando um debate para não se fazer isso, não se falar sobre isso. Acho que isso é uma observação importante. Então é ter educação sexual mesmo nas escolas, falar sobre igualdade de gênero, dizer que homens e mulheres têm direitos iguais, que o corpo da mulher não é um território livre para os homens fazerem o que quiserem. Então é esse tipo de debate, é enfrentar o machismo, falar sobre isso abertamente. Por conta das denúncias de assédio contra mulheres, o governo do Distrito Federal tomou algumas providências. Determinou que as mulheres devem ter um vagão específico no metrô nos horários de pico. E quanto aos ônibus, deu uma orientação aos motoristas para que elas tenham mais segurança. Uma outra medida que a gente achou muito interessante é a possibilidade da mulher pedir para descer do ônibus depois das 10 da noite em um ponto mais favorável a ela, mais perto da casa, sem que o ônibus desvie da sua rota, mas que ela fique mais segura, mais próxima de casa. A denúncia é fundamental e pode ser feita em qualquer delegacia. O caso levado à polícia é resolvido com mais rapidez com a ajuda da vítima. Simone, mesmo se sentindo coagida com a situação, tomou providência. Aí a gente fica aquela situação, se você falar alto, todo mundo fica te observando. Então você tem que falar, ou fala baixinho, ou fala, se afasta. E foi o meu caso, eu falei pro cara se afastar, ele não se afastou. Eu falei pra ele, se ele não afastasse de mim, eu ia falar pro motorista parar no posto policial. Foi onde ele desceu do ônibus e não continuou a viagem com a gente. Agora, quem pensa que só as mulheres sofrem esse tipo de assédio se engana. Elas são maioria, mas os homens também são alvos. No ônibus de Planaltina, o ônibus estava vazio e ele foi enchendo e nisso a moça se aproximou, né? E no que aproximou, ela foi se encostando, até que chegou o ponto que ela ficou na minha frente. E assim, aproveitando o embalo do ônibus, né, eu notei que estava acontecendo ali um certo assédio. E aí eu percebi que ela estava se esfregando em mim, né? Então, assim, muitos homens têm vergonha de contar a respeito disso, né, devido até o mesmo machismo ou até mesmo constrangimento. Eles têm vergonha de falar a respeito do assédio nos ônibus. E o Código Penal está aí para punir quem comete o crime, seja homem ou mulher. O Código Penal e a Lei de Contravenções Penais, ela não faz, esses instrumentos legais não fazem distinção entre homem e mulher, no polo ativo e no polo passivo. Assim sendo, tanto uma mulher pode ser vítima, que é o mais comum, é o que mais ocorre, e o homem o autor desse crime, mas isso também pode se inverter, a mulher ser autora e o homem ser vítima. E o tratamento é o mesmo crime, o mesmo tipo de pena, o mesmo tratamento processual, o mesmo tratamento criminal. Então o homem também pode ser vítima e também pode registrar uma ocorrência policial, assim como a mulher registra.